Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Ribeiro e hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal com um novo quadro, né? Leitura nacionalista comentada. Eu peço perdão por esse vídeo, provavelmente está saindo um pouco mais tarde do que o esperado. Eu tive um problema com o áudio original, que eu não conseguia editar, não conseguia renderizar, não conseguia fazer nada com ele, mas hoje a gente vai, já está corrigindo isso, né? Então vou ter que regravar o áudio aqui da nossa leitura. Bom, eu já vou pedindo para vocês me seguirem nas redes sociais. Peço também para que possam ajudar lá no Instagram, me seguindo, dando like nos vídeos. Assim como também tem aí o LivePix na tela, caso alguém queira ajudar e possa também ajudar o canal, né? E para eu continuar fazendo esses vídeos aqui que eu vou estar seguindo nos próximos tempos. Bom, hoje a leitura vai ser um artigo feito pelo Fernando Javier Liebanes, Conceitos fundamentais da doutrina justicialista. Eu vou estar deixando na descrição o link para o acesso ao artigo original em espanhol. Essa tradução que eu fiz foi de modo independente para fazer esse vídeo. Subtítulo: Reflexão de um mundo peronista para o conhecimento dos princípios doutrinários da concepção justicialista. Muito bem, vamos iniciar a nossa leitura. É uma questão difícil definir o peronismo. Centenas de autores quiseram defini-lo, a grande maioria a partir de diferentes perspectivas e de uma forma muito subjetiva, mas o general esclareceu desde o início: o peronismo é o que dizem as 20 verdades. Abrindo parênteses aqui, o 20 verdades peronistas é um documento que são basicamente 20 pontos em que o peronismo ele se estabelece e era feito para divulgar para a população e para propagar as ideias do justicialismo de forma mais fácil. Seguindo o texto, a verdade número 14. O justicialismo é uma nova filosofia de vida, simples, profundamente cristã e profundamente humanista. Como doutrina política, o justicialismo equilibra os direitos do indivíduo com os da comunidade. Como doutrina econômica, o justicialismo concretiza a economia social, colocando capital a serviço da economia e está a serviço do bem-estar social. Como doutrina social, o justicialismo realiza a justiça social que dá a cada pessoa o seu direito numa função social. Desde o seu nascimento, o peronismo sempre teve um rumo cristalizado na doutrina peronista e na política executada pelo governo com legislação de acordo com os princípios norteados do justicialismo. Muito se tem falado se o peronismo tem uma ideologia. Ter ela tem, e é explicado na comunidade organizada. Mas as ideias são apenas ideias, e para Perón é melhor fazer do que dizer. Por isso, tem algo muito importante, a doutrina. Doutrina que contém os princípios para a ação política, para sua execução. Uma doutrina que nasce da realidade do povo argentino e que se ajusta às suas necessidades para alcançar a sua felicidade. É um tema muito extenso, mas tentamos resumir, quase excessivamente, as características do peronismo justicialista. Só você poderá compreender e definir o justicialismo, pois a nossa doutrina não necessita de intérpretes. O peronismo justicialista. A essência do peronismo é o povo, o espírito de um povo e a sua vontade. É por isso que Perón proclama o desejo popular como razão superior. Perón constrói um edifício doutrinário em torno da ideia de comunidade organizada, ou seja, a forma de compreender a vontade soberana daquele povo sobre a qual se aspira a basear a ação política, sobre fazer uma revolução em paz, sem distinções de classes sociais, porque para o justicialismo só havia uma única classe de homem, os que trabalham. Perón conseguiu uma revolução através das leis. Por isso nos legou a Constituição Nacional de 1949. As três bandeiras que o povo peronista levantou foram a independência econômica, a soberania política e a justiça social. Só poderiam ser concretizadas com a legislação que beneficie todos os argentinos. Com a conquista dessas três bandeiras, foi alcançada a unidade do povo argentino e a sua felicidade. Perón sempre disse, abre aspas, quando for necessário sofrer, todos soframos, e quando for necessário desfrutar, todos desfrutemos. Fecha aspas. Agora o autor do artigo ele vai pautar o peronismo em 13 pontos essenciais, em que ele vai explicar as bases que o peronismo seguirá. Bom, seguindo o texto. Primeiro, o movimento nacional justicialista tem um propósito básico, a unidade nacional.
Este postulado deveria ser como uma estrela norte para o povo argentino. A união de todos, a única razão da grandeza do povo. Segundo, para realizar a unidade nacional, foi necessário criar uma doutrina nacional, onde estivessem os princípios do povo argentino. A. É uma doutrina de equilíbrio e harmonia do indivíduo e da comunidade através da justiça social. B. É uma doutrina que dignifica o trabalho, que humaniza o capital, que suprime a exploração do homem pelo homem. C. É uma doutrina que eleva a cultura social, que produz a realidade positiva dos direitos do trabalhador, do idoso, da criança e da família. D. É uma doutrina que propõe que nós, a sociedade, sejamos realizados e aperfeiçoados pelo eu individual, dignificado como pessoa humana. Terceiro, seus 3 princípios essenciais foram capturados como estrela polar da nação, no preâmbulo da nova Constituição Justicialista, criada em 1949. Nenhum argentino bem-nascido pode deixar de querer uma nação socialmente justa, economicamente livre e politicamente soberana. Quarto, a unidade nacional só é possível com a concretização desses 3 postulados. Essas 3 bandeiras estão intimamente ligadas. Por isso, é necessário conquistá-las todas. Quinto, na Constituição Justicialista, aponta as características básicas da unidade para ser uma nação. A justiça social não é apenas uma ilusão no preâmbulo. Ao longo de seu texto, ele infunde um espírito de justiça social. A. A exploração do homem pelo homem é proibida. B. Os direitos do trabalhador são criados e concretizados. C. Foi estabelecido que a propriedade privada tem uma função social a alcançar. D. O capital tem de estar a serviço da economia e ter como objetivo o bem-estar social. Sexto, o peronismo é uma revolução, tanto material quanto espiritual. Abre aspas, mas a justiça social do peronismo não deseja apenas uma distribuição equitativa dos valores materiais, mas também uma distribuição correspondente e justa dos bens espirituais e morais. Tudo o que é ou pode ser um bem da sociedade deve chegar ao povo, que é o destinatário final de todos os bens que Deus colocou nas mãos dos homens. Fecha aspas. Sétimo, o peronismo luta contra privilégios em qualquer uma das suas formas, econômica, social ou política. Abre aspas. Todo privilégio significa o acúmulo individual injusto de valores que devem ser distribuídos equitativamente em benefício do povo. Fecha aspas. Abre aspas. A justiça social do peronismo se opõe a todos os privilégios, seja um monopólio econômico, seja uma oligarquia política ou qualquer outra força material ou espiritual que não tenha o bem do povo, a sua felicidade como ideal de seus objetivos. Fecha aspas. Oitavo, a felicidade do povo passa também pela independência econômica do país. A independência econômica constitui o suporte material da justiça social. A justiça social nunca pode ser alcançada pelo governo de uma nação que não tem controle sobre sua própria riqueza, uma vez que a justiça social redistribui fundamentalmente os bens e, acima de tudo, os bens materiais. Abre aspas, mas um país cujos interesses são geridos a partir de estrangeiros não pode distribuir equitativamente os ativos econômicos da comunidade. Fecha aspas. Nono, a terceira posição não se refere a uma posição neutra em relação aos problemas políticos, econômicos e sociais do mundo. É uma atitude positiva, uma filosofia que forma uma doutrina e uma teoria da política. Na ordem política, a terceira posição implica colocar a soberania das nações a serviço da humanidade num sistema cooperativo de governo mundial. B. Na ordem econômica, é o abandono da economia livre, liberalismo, e da economia planificada, comunismo, onde o capital é colocado ao serviço da economia. No justicialismo, é a distribuição justa da riqueza entre os homens. C. Na ordem social, a terceira posição entre o individualismo e o coletivismo é a adoção de um sistema intermediário cujo instrumento básico é a justiça social. Décimo, o justicialismo é inimigo do capitalismo, daquele capitalismo desumanizado que está a serviço da economia. O justicialismo propõe um capital humanizado ao serviço do povo para alcançar a felicidade de todos os homens. Note-se que o justicialismo não propõe um capitalismo humanizado, por isso nós definimos como uma terceira posição. 11º, a doutrina dentro de uma ordem de valores cristã
supera as concepções materialistas ao exaltar os valores do espírito e atribui uma dignidade superior ao homem, aspirando que ele alcance seus elevados destinos numa sociedade organizada com justiça. O primeiro postulado da doutrina diz, abre aspas, pensamos numa Argentina profundamente cristã e profundamente humanista, fecha aspas, abre aspas. Na escala de valores da nossa doutrina, os bens materiais não têm prioridade sobre os demais valores do homem e da sociedade, fecha aspas. 12º, o justicialismo quer a elevação moral do nosso povo, luta pela sua dignidade, quer que sejam virtuosos e idealistas, e que nele desenvolvam uma vigorosa vida espiritual. Abre aspas. Sabemos bem que a elevação moral de nosso povo é importante para desenvolver, enquanto a vida da comunidade não se desenvolve num ambiente de certo bem-estar material. Fecha aspas. Abre aspas. Criamos todas as combinações materiais necessárias para que o povo satisfeito possa pensar nas tarefas e atividades superiores de seu espírito, e os favorecemos e encorajamos em todos os níveis de sua escala. Fecha aspas. 13º, o peronismo não é imperialista. Abre aspas. A nossa doutrina não se protege sob nenhuma bandeira de guerra, nem protege a mão de qualquer agressor imperialista, nem procura alcançar o domínio econômico do mundo, nem aspira a impor uma certa justiça ou uma certa liberdade aos povos do mundo. Fecha aspas. E aqui se acaba o artigo de Fernando Javier de Banes, Conceitos Fundamentais da Doutrina Justicialista. Bom, como a gente pode ver no artigo, Juan Domingos Perón tem uma doutrina muito única, e o artigo do Fernando Javier nos demonstra bem e resume bastante a questão do peronismo e as defesas que o mesmo tem na sociedade argentina. A gente pode até ver nessa comissão de terceira posição uma estruturação, até de uma visão mais mundial, né? Uma visão que vai ir a favor dos povos, uma visão que vai em favor de um nacionalismo no mundo, e que vai ser contra as intervenções dentro desses países, né? A gente pode ressaltar até no período que, se não me engano, o irmão do presidente Eisenhower foi para a Argentina e encontrou o Perón. E lá no encontro que ele esteve com o Perón, ele conversando com o mesmo, né? O Perón, ele foi conversando e perguntou o que os Estados Unidos queriam. O irmão do Eisenhower disse que os Estados Unidos tinham interesse em caso a Bolívia caísse para o comunismo, a Argentina ajudasse intervindo lá para evitar que o comunismo se espalhasse. Perón, ele questiona esse irmão do Eisenhower e ainda depois responde que a Argentina não vai intervir em outro país, porque afinal de contas a própria Argentina ela acredita na autodeterminação dos povos. Então, se a Bolívia se tornar comunista, o povo de lá deve decidir se continuará no comunismo ou não continuará, se o povo de lá fará uma outra revolução ou não. O irmão do Eisenhower, ele volta para os Estados Unidos e ele diz para a mídia estadunidense que, assim como ele foi para a Argentina, ele voltou da mesma forma, com mãos vazias, basicamente, sem nenhuma certeza de nada. E isso demonstra muito como que é a postura do Perón na visão mais internacional, né? Ele é mais solidarista com outros povos. A Argentina mesmo fez empréstimos para a Espanha sem juros, sem exigir o pagamento de volta. Numa época que a Espanha estava no governo de Francisco Franco e ela ainda não tinha se aberto do mundo, né? Os Estados Unidos não tinham ido lá conversar diretamente com o Francisco Franco, e quem estava mais sofrendo era a população. Você tinha, né, nesse período da época do governo Franco, um problema muito grande de alimentação. Você vê esse período de alimentação sendo absurdamente horroroso, com a própria população tendo dificuldade de comprar comida, o governo tendo que emitir cartão alimentício para a população não morrer de fome. Você tem nesse período, na Espanha, um problema muito grande economicamente falando. E Perón, ele vai lá e ele decide dar uma ajuda econômica para a Espanha, porque justamente, além, né, da Argentina ela ser, né, vamos colocar assim, descendente dos impérios espanhóis, a Argentina tinha esse objetivo de solidariedade com outros povos. Os Estados Unidos questionam essa ação do Perón. O Perón, ele responde que ele, por mais que discorde de algumas posturas do governo da Espanha, ele diz que os únicos que sofrem com os embargos e com o isolacionismo não é o governo, é o povo, são os trabalhadores que estão dentro da Espanha. Ele faz a mesma coisa fazendo empréstimo, né, no caso, ofertando empréstimos para a Itália, por exemplo, para ela poder também ter um processo de desenvolvimento, visto que havia saído da Segunda Guerra Mundial.
Perón ele tem essa visão mais solidarista de mundo e uma visão muito mais de você fazer as coisas acontecerem do que você ficar apenas idealizando. Vocês podem ver no texto mesmo, uma parte lá que o Perón ele tem uma frase, né? Que ele fala que é melhor você pegar e você fazer do que você apenas ficar falando, do que você ter um discurso. E isso vem porque justamente Perón ele veio de uma época que os políticos eram só pessoas que faziam malabarismo mental, era só gente que ficava discursando, era só gente que ficava falando de um monte, e pouco tinha a prestar de serviço para a Argentina e para o mundo. A gente pode colocar isso como um ponto muito crucial de desenvolvimento da doutrina peronista. Esse artigo ele é bem curtinho mesmo, eu vou deixar na descrição para vocês poderem pegar e ler. É muito interessante ver toda a estrutura da doutrina peronista de uma forma bem resumida, e ainda mais quando você pega para averiguar o que foi feito no governo Perón e na história da Argentina. Porque você vê que tudo é coerente com a condição da Argentina. As questões sociais, a luta pela economia mais livre, a luta por um Estado mais de bem-estar social, a luta por uma Argentina nacionalista e soberana, a luta por um país verdadeiramente independente e que não está se alinhando a um lado X ou Y, a uma Argentina que estaria buscando o desenvolvimento e principalmente o aprimoramento de seu próprio povo a cada instante. Isso é absurdamente incrível. É absurdamente incrível você ver a Argentina por esse ponto de vista. Enfim, o artigo está aí na descrição para vocês poderem ler. Ele vai estar em espanhol, porque a tradução que eu fiz foi especificamente em PDF para a gente poder fazer esse vídeo. Também vou deixar aí minhas redes sociais para vocês poderem seguir lá. E estarei aqui postando mais alguns vídeos com vocês. Obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. Agradeço demais vocês. Considerem fazer uma doação para o canal. Considerem também se inscrever, divulgar esse vídeo para várias pessoas, porque a gente vai também fazer vários vídeos, tanto de leitura comentada, quanto de provavelmente comentários sobre economia. Mas é isso, né, pessoal? Muito obrigado por tudo, fica com Deus e até mais. Adeus.